Nesse bloco, o programa Sem Vergonha conversa com o psicanalista Ernesto Mondelli. Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Mônica, estar aqui com vocês. Impressão minha, o pessoal está mais carente efetivamente. Nós temos cada vez um maior índice de carência, né? Porque as relações hoje, elas não estão mais sólidas como elas já foram alguns anos atrás. Então essa coisa, como se diz o Zygmunt Bauman, né? do amor líquido, as relações estão extremamente frágeis e isso aumenta o nível de carência afetiva. Por essa relação descartável atualmente. É uma relação, você falou muito bem, uma relação descartável, né? Então a pessoa não está me dando prazer, eu simplesmente deleto a pessoa, né? Eu vou partir para um outro relacionamento. Então essa sucessão de relacionamentos não ajuda a que haja intimidade. E essa intimidade, ela é importante para suprir a nossa sensação de carência afetiva. A gente está vendo que a galera está queimando etapas, né? Já vai direto ali para a pirocada e você estar necessariamente com sexo em dia não garante que você não fique carente. Na realidade, o sexo cada vez mais cedo é uma forma de você tentar suprir essa carência, né? Então o próprio Zygmunt Bauman diz isso, quer dizer, você começa a ter a relação que existe entre duas pessoas mais íntima, né, que é o sexo, sem ter a intimidade, porque a intimidade é algo que só vem com a convivência. Então, esse fato de você ter uma relação íntima, sem ter a convivência, sem ter a intimidade, fragiliza ainda mais esses laços afetivos, o que acaba aumentando a carência de cada um. Essa queixa é comum no consultório? É bastante comum, né? Quer dizer, as pessoas chegam lá com queixas diversas, mas a origem, na grande maioria das vezes, é uma só, é a carência afetiva. Quais são essas queixas mais comuns, mais frequentes? Você tem, por exemplo, hoje, né, o que é muito mais comum é a síndrome do pânico, né? Aí você tem as somatizações dessa carência, como fibromialgia, você tem enxaquecas, você tem uma série hoje de doenças físicas que estão ligadas a esse aspecto de carência afetiva. Então isso é cada vez maior. A clínica psicanalítica hoje, ela é muito diferente da que era uns 30 anos atrás. Por quê? Porque naquela época nós tínhamos repressão sexual. A época do Freud era totalmente a repressão. Então, essa repressão dava determinados sintomas, né? Hoje, como não existe essa repressão, existe a liberdade, então isso cria outros tipos de sintomas, que são os sintomas que a gente chama de excesso, anorexia, adicções, né? Então você vai por aí. As rachadas são mais carentes? As mulheres, não é que elas sejam mais carentes, as mulheres sempre elas conseguem externalizar mais. Por quê? Porque uma das características femininas é falar. Então a mulher fala. O homem, normalmente, ele se prende. Então, para ir ao consultório, para falar, a mulher sempre está mais disposta do que o homem. Apesar do número de homens vir aumentando. Mas as mulheres sempre têm essa característica de falar, né? Elas precisam falar e precisam alguém que as escute. Então isso também é um outro problema, né? Cada vez menos os homens estão dispostos a escutar as mulheres. É porque quando você diz a mulher fala, o homem entende, a mulher cobra. Então é um diálogo que é meio complicado. Na realidade, né, o homem ele é muito mais, pela estrutura emocional dele, ele é muito mais lógico, né? Então ele tem problemas, na maioria das vezes ele vai buscar soluções. E a mulher gosta de falar, né? Então há um problema, as mulheres se reúnem e ficam conversando, ficam falando. O homem não, o homem normalmente ele se recolhe. E nesse recolher ele tenta achar a solução, né? Então a característica feminina é essa, né? E o que seria do mundo se nós não tivéssemos, né, a conversa, a fala, né? Então a mulher preenche muito mais o ambiente, a relação, do que nós homens. Por quê? Porque nós somos mais calados, né? Ficamos mais na nossa, enquanto a mulher tem essa coisa da troca. Isso pode dar problemas também na cama, essa carência afetiva? Dá, né? Pelo seguinte, porque quanto mais carente nós somos, maior a tendência de nós sermos egoístas, né? Então, quando você entra numa relação, seja afetiva, seja uma relação sexual,
pensando muito mais em você, no seu prazer, você vai deixar o outro mais carente. Atrapalha o desempenho, pode gerar uma ejaculação precoce, dar uma brochada, enfim. Isso é cada vez um número maior no consultório, né? Que são homens com disfunções sexuais, sendo a principal a ejaculação precoce, que está muito ligada ao aspecto da ansiedade, né? Tanto é que algumas vezes a pessoa vai no urologista, né? E ele acaba receitando um ansiolítico. Então, muitas vezes diminui durante um tempo esse sintoma, porque a ejaculação precoce ou qualquer disfunção é apenas um sintoma, né? Ela não é um problema a ser resolvido. Quer dizer, a cabeça sendo resolvido, a disfunção sexual desaparece, né? Então você tem isso. E o que é mais interessante, Monique, é que você começa a ter isso em rapazes cada vez mais novos, 17 anos, né? 18 anos. Que às vezes até pela com Viagra ali precocemente, a gente tem visto. Também, né? E outra coisa, isso vai fazendo com que a pessoa se torne dependente do remédio, do Viagra, do Cialis ou qualquer outro. Então ele passa a não ter mais confiança nele próprio, ele vai ter confiança na química, né? Então isso também acaba, com o tempo, aumentando problemas de relacionamento. Ernesto, a gente vê muito assim que as mulheres, mais as mulheres, mas os homens também, quando elas estão carentes, elas têm um problema de autoimagem, de autoestima. Aí muitas vezes acham que a solução é vou fazer uma cirurgia plástica. E acham que no dia seguinte tudo vai mudar na vida delas. E no dia seguinte elas continuam mal comidas, mal amadas e, né, com aquela angústia. Como é que conselhos a gente daria para essa mulher? É difícil dar conselho, né? Porque é o tipo de vida que nós levamos, né? Então, você aposta tudo na imagem? Exatamente, né? E outra coisa, a mulher dificilmente ela se arruma para o homem, ela se arruma para outras mulheres. Por que isso? Porque quando há estruturação emocional, a mulher, usando uma linguagem mais técnica, a mulher não tem um significante, algo que represente a feminilidade. Então ela sempre está buscando isso, em primeiro lugar, quando ela é criança, na mãe. Então, o que é ser mulher? Então, é uma dificuldade que a mulher tem, né? Essa coisa do que é ser mulher. Então, ela precisa sempre estar olhando para outra mulher para que ela possa encontrar o que é ser a mulher, né? Então, isso faz com que, de repente, hoje a imagem esteja sendo tão valorizada, né? Por quê? Porque eu acho que se eu for bonita como fulana ou como Beltrana, então eu vou ser capaz de ser amada, né? Porque todos nós buscamos o quê? Sermos amados, né? Eu vim aqui por quê? Porque eu quero ser amado, né? Então, eu me relaciono, né, com a minha esposa, por quê? Porque eu quero ser amado, eu sou carente, como todos nós somos carentes. Então, a mulher, na busca da solução dessa carência, vai agir de determinadas formas. É como o homem hoje, a questão da obesidade, né? Então vai fazer a cirurgia bariátrica, né? E a carência dele antes era preenchida pelo quê? Pela comida. Aí daqui a pouco fica com o estômago extremamente reduzido. Onde é que vai resolver a carência? Aí começa a beber, começa de repente, né, a ter mau humor, a ser irritado. E aí você vai ter uma série de consequências, porque a carência que era preenchida pela comida passou a não ser mais preenchida pela comida. A gente viu que com a revolução sexual as mulheres brigaram para ter direito ao orgasmo, ao sexo livre. Hoje não basta gozar, ela quer suprir essa carência, que é uma coisa muito mais complexa. Na realidade, né, a mulher tem assumido um papel masculino no sexo, né? É aquela coisa do lavô tá novo. Isso é bom ou ruim? Ou ela não elabora isso bacana depois? Na realidade, não é questão de bom ou ruim. Para ela depois ela não elabora legal? A maioria vai sentir vazio. Por quê? Porque mesmo que ela saia e tenha sexo, no outro dia ela espera o quê? Ela espera uma ligação. Mas isso é uma questão de gênero ou os homens às vezes também querem uma coisa, né, mais profunda? Como nós estamos, né, vamos dizer assim, masculinizando no sentido de estrutura emocional a mulher, o homem, por sua vez, também está se feminilizando, né? Então, o que está acontecendo? Os papéis estão invertendo, né? Naquele papel mais tradicional, em que a mulher seduzia e o homem conquistava,
Você já está encontrando ao oposto, quer dizer, a mulher vai lá e conquista. Então isso faz com que aconteça o quê? Mulheres cada vez mais fortes e homens cada vez mais fracos. Mas no fundo, o que a maioria das mulheres querem? Alguém que as proteja. Se ela se relaciona com um homem fraco, ela não vai se sentir protegida. Então, isso também são coisas que aparecem no consultório. Mulheres profissionalmente bem-sucedidas, mas com essa sensação de carência. Por quê? Porque não se sentem protegidas pelos seus parceiros. Mas está faltando um pouquinho de amor próprio, você delegar para o outro e dar a ele esse fardo, você tem que me fazer feliz, você tem que me preencher. Como é que o cara assume um ônus desse? Na realidade, né, é aí que vem a questão da carência, né, de nós acharmos que o outro é que vai preencher a nossa carência. Então, Lacan tem uma colocação que muitas vezes as pessoas não entendem. Assim, ele diz assim, amar é dar o que não se tem. Né? O que eu não tenho? Eu não tenho preenchimento. Então, quando eu amo, eu devo acolher aquela pessoa a quem eu amo. Então, no momento que eu acolho, que ela encontra um lugar dentro de mim, ela se sente o quê? Amada. Né? E se ela faz isso também, eu também vou me sentir amado no relacionamento. Agora, se eu entro na relação para que ela me dê prazer, para que ela me faça feliz, primeiro eu vou querer que ela se modifique, porque eu tenho um ideal na minha cabeça. Você quer enquadrar, né? Ali, né? Exatamente. Né? E o segundo aspecto é que por mais que a pessoa faça, eu sempre vou sentir falta. Então, é muito complexo e tudo, não tem como você resolver isso de uma forma, vamos dizer assim, a curto prazo. Né? Você precisa resolver isso justamente se melhorando, procurando saber que você, em primeiro lugar, é que tem a capacidade de preencher o seu vazio. Apesar de que esse vazio nunca vai ser preenchido totalmente. Para encerrar, eu queria saber se a gente tendo hoje no Brasil o Rivotril como o segundo medicamento mais vendido, há um excesso de você achar que o remédio vai resolver essa carência que é uma coisa que depende exclusivamente de cada um. Infelizmente, né, nós temos essa ideia, né, da medicamentalização hoje das emoções. Então, é comum, e já teve isso no meu consultório, da pessoa, foi uma mulher brigar com seu namorado, ela foi no médico e ele deu um antidepressivo, quer dizer, dor de amor você não trata com medicação, você trata falando, você trata pensando naquilo que deu errado, quais eram as expectativas que eu tinha em relação ao outro e que o outro não ia poder preencher. Ok, quero agradecer a sua participação no Sem Vergonha, uma delícia conversar com você. Faça as considerações finais. Que é importante que a gente tenha essa noção que como nós precisamos, né, sempre buscar o nosso cuidado físico, irmos ao médico, fazermos prevenção, a parte emocional também precisa ter esse trabalho. Né? Então a parte emocional ainda hoje está muito descuidada. E a gente começa a trabalhar essa parte emocional ainda recém-nascido. Então os pais são importantes para dar esse equilíbrio emocional que o ser humano vai ter no futuro. Então se começa cedo. Ok, querido, obrigada. Mais uma vez, você que está em casa, valeu pela audiência. A gente se vê na próxima sexta. Beijo.